Tarde, Laércio. Tarde, Lúcia. Tarde, Vitor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Tudo Tudo bem bem? contigo? Bem, graças a Deus. Bem também. Boa tarde, pessoal. Pessoal entrando aí, Entrando. chegando. Sábado é dia de pessoal fazer. Não digo fazer compras, muitas assim, né, mas tem que ir no mercado repor o que acabou na semana, mesmo na pandemia, tem que fazer a reposição aí. Então, a gente tá almoçando um pouco mais tarde hoje. O pessoal vai chegando. Eu fiquei sabendo no fim da tarde ontem, não sei se você. Eu até compartilhei no Instagram. Ontem foi aniversário do Fulton Sheen. Ah, eu vi sim. Você Oito, compartilhou. 8 de maio. Ele faria 125 anos, né? Comemorando lá no céu hoje. E a gente É, espera com esse, com esse trabalho, com essa Lexo Divina do Evangelho, a partir das meditações de Fulton Sheen, dá um pouco mais de alegria também. A grande alegria que ele tem, que dispensa a nós pelas graças, como venerável Fulton Sheen, né? Em breve, beato e santo, se Deus quiser. sim, grande homem. É isso aí. Então a gente vai seguir com as meditações do livro A Vida de Cristo. E a gente hoje vai meditar sobre 3 capítulos. Os capítulos 4, 5 e 6 do livro Vida de Cristo, que são os capítulos do início da vida pública de Jesus. São capítulos não tão grandes, são capítulos curtos e que a gente consegue condensar nesse tempo que a gente tem aqui de 1 hora para poder falar com o pessoal. E então, quando o pessoal vai chegando, a gente faz a oração inicial e já segue adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por Rogai por nós. nós que recorremos a vós. Filha do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, iniciemos o quarto capítulo. Hoje, como você disse, a gente vai dar um longo passo, né? 3 capítulos de uma vez. E no quarto capítulo, Fulton traz de volta a pessoa de João Batista, né, que nós comentamos lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2. E o título desse quarto capítulo é o Cordeiro de Deus. E para compreender um pouquinho mais a figura de São João Batista, a gente pode voltar um pouquinho mais nos profetas e ver que todos eles, auxiliados pela ação do Espírito Santo, anunciavam a vontade e a voz de Deus através das profecias, só que até mesmo para eles acontecia aquilo que a gente disse que é todo o Antigo Testamento, um anúncio de forma velada da pessoa de Jesus. Então, quando a gente vê, por exemplo, o anúncio de João Batista, ele vai anunciar Jesus como aquele que vai vir com um machado na mão, separar o joio do trigo, ele vai ter que ter um discurso forte de conversão, de arrependimento. E quando Jesus vem, é como se a gente parasse para pensar, já vê que as coisas não acontecem exatamente como ele diz. A ponto de depois ele até pedir para os seus discípulos ir até Jesus e perguntar: é tu mesmo o Messias ou devemos esperar um outro? Isso a gente compreende justamente a luz disso. E até mesmo para eles, os profetas, esse anúncio era feito de forma velada. Então, João Batista anunciava o Messias, mas o que ele não sabia é que seriam 2 vindas. A primeira, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo assumindo a nossa natureza, e a segunda vinda, onde aí sim ele julgaria os vivos e os mortos. Então, João inicia e Fulton começa dizendo: João afirmava que não devemos buscar primeiro um mestre, um doador de preceitos morais, ou um operador de milagres. Devemos, em primeiro lugar, olhar para aquele que foi nomeado como sacrifício pelos pecados do mundo. Então, logo no início, a gente vai ressaltar que Jesus poria fim a todos os sacrifícios no templo, porque tiraria os pecados do mundo. Então, ele relembra aqui
A forma como o povo prestava culto a Deus em todo o Antigo Testamento era através de sacrifícios. Isso não só o povo judeu, todos os povos até pagãos se relacionavam com as suas divindades que eles acreditavam sim por meio de sacrifícios, como um raciocínio lógico, compreendendo que o homem tinha um pecado, tinha uma falta contra Deus e que precisava reparar isso de alguma forma. Digamos assim, para que ele não se sacrificasse, eles sacrificavam um animal, um vegetal no seu lugar. Então, a gente vê que em todo o povo de Deus, isso se dá através de 3 tipos de sacrifícios diferentes, que é comunhão, expiação e holocausto. Então, são 3 tipos de sacrifícios no qual o povo de Deus pedia perdão a Deus, louvava e entrava em comunhão com Deus. E Fulton já ressalta 2 desses momentos e basicamente ressalta todos os sacrifícios do Antigo Testamento. O primeiro, que é o de Abraão, onde Deus pede para que ele sobe um monte com o seu filho e ali naquele monte ele ia sacrificar o seu filho Isaac. E é tão significativo, como ele mesmo retrata, né, a figura do filho subindo aquele monte com lenho nas costas e perguntando, né, para ele, onde está o pai? Aonde está a ovelha para o holocausto? Resposta essa que a gente já vai adiante com o Batista. Mas um outro ponto que também fala é sobre o Egito, onde o povo celebrou com sacrifício a Páscoa, a libertação da escravidão do povo egípcio. Porém, se a gente for parar para analisar como isso se deu, parece meio controverso, né? Eles comemoraram, fizeram o sacrifício, comemorando a libertação um dia antes de eles serem de fato libertados. Mas aqui a gente vê algo aqui muito significativo, onde Deus pede a Moisés que eles celebrem a Páscoa daquela forma, que a gente vê que é um rito, separando um cordeiro, pegando um cordeiro, separando o sangue do corpo, marcando a porta, porque naquela noite o anjo ia passar e matar os primogênitos. Então eles comemoravam a libertação daquilo que ia acontecer só no outro dia. A gente pode dizer que ali estava dizendo o que estava acontecendo. E no outro dia era o como eles seriam libertos. Assim como anos depois, a gente celebra essa Páscoa da mesma forma. Na Quinta-feira Santa, no Pascal, Jesus institui um rito. Ele diz como que agora a gente vai celebrar a Páscoa. Ou seja, a gente vê o que está acontecendo. Jesus se dando como cordeiro, como alimento, no pão e do vinho, na sua carne e no seu sangue. E no outro dia, na sexta-feira, a gente vê como essa entrega é feita na cruz. E da mesma forma que ele associa já essa ligação do sacrifício do Antigo Testamento ao Novo, da mesma forma, ele mostra que João Batista ele responde a pergunta que Isaac fez: onde está a ovelha para o holocausto? João Batista é aquele que aponta para Jesus e responde essa pergunta que ressoou durante todo o Antigo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais adiante, ele vai dizer: ele não era nem o cordeiro do povo, nem o cordeiro de Deus, nem o cordeiro de algum dono humano, mas o cordeiro de Deus. Cumpriu voluntariamente seu dever de amar os pecadores. Ou seja, Jesus é esse cordeiro que Deus preparou para vir e se dar por nós voluntariamente. Como ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E dando um passo a mais, ele vai dizer: o princípio do amor que se autossacrifica, contudo, era eterno. A redenção estava na mente de Deus antes de ser instituída a fundação do mundo. Então vai dizer que, assim como a gente comentou na obra da Anunciação, foi uma obra da Santíssima Trindade, da mesma forma a gente pode dizer que a criação também é uma obra da Santíssima Trindade. De uma forma lúdica, a gente pode dizer que o Pai é o pintor, o Espírito Santo é o pincel, e Jesus é o modelo, aquele na qual o Pai olha e criou todas as coisas. Criou tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis, e se enviar o seu Filho Jesus, para que assim a humanidade se elevasse à perfeição, porque é somente nele que a gente encontra o sentido, como a gente lê no prólogo do Evangelho de João, né? Por ele todas as coisas foram feitas. Podemos dizer que sem ele nada foi feito.
podemos dizer que tudo foi criado por Cristo, com Cristo e em Cristo. E é nele que a gente encontra, então, nosso significado da nossa existência. Então, ele vai dizer que mesmo se não houvesse o pecado, Jesus viria para nos levar à perfeição. Porém, graças ao pecado, foi preciso que houvesse a redenção, o derramamento do sangue. Mas, como ele vai dizer, aplicar os méritos desse sangue redentor a nós mesmos tornou-se o tema do Novo Testamento. Então, vai dizer que aquilo que de forma velada aconteceu no Antigo Testamento, agora com o Cordeiro de Deus se revela. E o que nós fazemos no Novo Testamento? Fazemos com que aquilo que Jesus deu para nós na cruz, que aquilo chegue até nós. E de que forma isso hoje acontece? Através dos sacramentos. Quando Jesus, no alto da cruz, derrama sangue e água no seu peito transpassado, então daí surgem os sacramentos, que é a forma onde a gente toca na vida de Jesus, a forma onde a vida dele e as graças chegam até nós. Tudo isso graças à cruz. Por isso que, como São Paulo diz, nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Para alguns, motivos de escândalo, para outros, contradição, mas para nós, sinal de salvação. Nesse período que a gente está de quarentena, então a gente tem um tempo livre a mais, E eu, como a gente sempre gosta de comentar, de assistir aqueles filmes de guerra, principalmente O Senhor dos Anéis, e uma vez comentando aqui até com a Ana, em toda guerra tem sempre um personagem que às vezes a gente até despreza ou não dá uma certa importância para ele. É justamente aquela figura que fica segurando a bandeira do reino, Então, pode perguntar, para que fica aquele ali que não luta, não produz nada, digamos assim, fica apenas segurando a bandeira? Mas é incrível se a gente reparar a importância dele, Todos aqueles que estão lutando a favor, ao lado daquele que está segurando a bandeira, toda vez que olha para aquela bandeira, eles lembram o motivo pelo qual eles estão lutando. Para quem eles estão lutando? Pelo seu reino, pelas suas famílias, para aqueles que eles estão defendendo. Então é como que, enquanto aquela bandeira estiver erguida, eles estão lutando com fé, bravamente. E é tão significativo quando a gente vê como que iniciam os sacramentos. Por exemplo, a Santa Missa é sempre com alguém que vai na frente levando a nossa bandeira, que é Cristo crucificado. Todas as vezes que a gente olha para essa bandeira, a gente relembra e entende o que nós estamos celebrando e o que custou para a gente estar celebrando e receber os sacramentos. E, por fim, Fulton ele vai lembrar a visão que João teve no livro do Apocalipse, que ele vai narrando, onde no céu ele vê um cordeiro de pé com um pouquinho imolado. Imolado significa que estava morto, de pé significa que estava vivo. Ou seja, ele narra Jesus com as suas chagas, mostrando que hoje no céu, misteriosamente, ele continua assim com as suas chagas, com as marcas da nossa salvação. E ele diz que é por isso que ele é glorificado, louvado e amado, como ele transcreve do livro do Apocalipse. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Aquele que se assenta no trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Então Jesus é o cordeiro preparado pelo Pai, na qual nós podemos nos unir àqueles que já estão no céu e desde já louvar, adorar e glorificar esse cordeiro que em toda a Santa Missa nos dá através dos sacramentos, mais especificamente da Eucaristia, né, Bertão? Esse ponto das Sagradas Escrituras é fantástico. Ele diz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Sete indicações de por que o cordeiro é digno, como são 7 os sacramentos, de como são 7 maneiras que a graça de Cristo chega a nós e que nos fazem unir ao sacrifício de Cristo na cruz, né? Ele diz que o tema do Novo Testamento é como aplicar esses méritos à nossa vida, o método como a gente faz isso hoje, como método como isso chega a nós hoje, o meio sublime como isso chega a nós hoje, é pelos sacramentos, né? São 7 maneiras de dedicar a Deus, de dignificar o Cordeiro imolado por nós na cruz. Depois da indicação de João Batista de quem é o Cordeiro digno de receber tudo isso, de quem é o Cordeiro de Deus,
Jesus vai iniciar a sua vida pública num casamento. O Fulton Sheen coloca que em todo o evangelho, ao longo de todo o evangelho, há um aviso. Como um trovão, na sequência tem um raio. Como a cruz e a ressurreição se anunciam e permeiam todo o evangelho. Essas duas realidades estão presentes em todo o evangelho, né? Como que anunciando aquilo que deveria vir. E também, assim, anunciam a partir das bodas de Caná, que são o início, de fato, da vida pública de Jesus. É a primeira aparição pública de Jesus depois do batismo, né? Quando o céu se abre e a voz do Pai diz: eis meu filho muito amado, no qual coloco o meu prazer. É a primeira vez em que Jesus aparece publicamente. E aparece num casamento, né? Lá em Caná, nas bodas de Caná. Em diversos momentos do Antigo Testamento, a relação entre Deus e o seu povo, e o povo de Israel naquele tempo, tinha sido comparada com a do noivo e da noiva. Tinha sido comparada com essa relação esponsal, essa relação de casamento. Mostrando como a união de Deus com o seu povo deve ser tão íntima, tão unida, né? O noivo é aquele que se entrega todo à esposa, e a esposa é aquela que se entrega todo ao noivo, né? E os dois se unem para gerar filhos para Deus, né? E essa relação, ela é presente no Antigo Testamento também. Ali nas bodas de Caná, então, Jesus se apresenta como o noivo. Ele é o noivo. E a esposa, a noiva, é a igreja. A narração de João Batista, a narração de João Evangelista, nesse trecho das Sagradas Escrituras, não diz quem são o noivo e a noiva, justamente para que a gente entenda essa mensagem que ele quer passar com o Evangelho, de que Jesus é o noivo e a noiva é a igreja. A nossa história é a história da esposa, a história da noiva que espera o esposo, a noiva que anseia, que deseja se unir ao esposo, que deseja se estar totalmente com o esposo. É a história da igreja ao longo dos tempos. Desde quando Jesus ascendeu aos céus, é a história de alguém que espera pela volta do Cristo. A gente diz, Maranatá, vem Senhor Jesus, volta Senhor. A gente espera com todo o nosso coração, o nosso desejo é encontrar outra vez o nosso Senhor. Que Cristo esteja sempre à frente da igreja, como você bem colocou, mas que ele esteja, sobretudo, muito unido a nós. Ele está muito unido a nós hoje, mas estará tão mais unido e para toda a eternidade numa segunda vinda de Jesus, né? A segunda e definitiva vinda de nosso Senhor. Então é isso que a igreja espera e tem como expectativa no seu mais íntimo. A festa só é completa quando o noivo e a noiva estão juntos, estão unidos. É só assim que o casamento é consumado, né? A gente espera a consumação da união de Cristo com a igreja na segunda vinda de Jesus. Pois bem, nessa festa de casamento, então, há vinho, que simboliza a alegria ali celebrada. No entanto, quando ele acaba, a sombra da cruz, novamente, se faz presente. A sombra da cruz, que Fulton Sheen diz que permeia toda a vida de Cristo, que permeia todo o Evangelho, se faz mais uma vez presente ali, né? Também nós, em nossas vidas, quando falta alegria, quando encontramos uma dificuldade, quando passamos por um momento como esse, por exemplo, de dificuldades, de crise, a gente experimenta essa cruz. A gente vê essa cruz presente em nossas vidas. A cruz se faz presente quando acaba o vinho, quando acaba a alegria. E esse é o meio encontrado por Deus, essa é a pedagogia que Deus usa para nos unir mais a Ele, através das nossas cruzes diárias, através das nossas dificuldades, através de todas as coisas que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas. Ele quer que a gente se una mais a Ele. Ele quer que a gente fique mais íntimo, mais unido ao esposo, não é? O modo como Cristo perpetuou sua presença entre nós, que nos chega através dos sacramentos, como você comentou, foi pelo seu sacrifício. Foi se doando, foi se entregando. E é assim o modo como ele quer que nós nos unamos a ele, pelo sacrifício, pelos oferecimentos dos nossos sacrifícios diários, das nossas ofertas diárias, da oferta, sobretudo, da nossa vida inteira, Jesus. É o modo como ele quer que a gente se una a ele a cada dia, entregando os nossos sacrifícios. Bem, o fato é que naquela festa o vinho tinha acabado. E Fulton Sheen comenta até um ponto interessante, que talvez tenha acabado, entre aspas, por culpa do próprio Jesus. Porque alguns dias antes, algum tempo antes, ele tinha
ido lá no Jordão e o céu tinha aberto e todos tinham ouvido a voz do Pai dizer: eis meu filho muito amado, aquela cena que todos ficaram impactados. Jesus já tinha chamado os primeiros discípulos e desde então podemos dizer que uma pequena multidão já seguia Jesus, já estava ali presente, já era comentado, já era falado. Então a presença de Jesus naquele casamento atraiu muitas pessoas. Talvez até muitas pessoas que não tinham sido convidadas para aquele casamento tenham ido lá e, entre aspas, colaborado para aquele vinho ter acabado, né? Começar pelos discípulos. A começar pelos discípulos, né? Os convidados, não, eu sou amigo dele, ele me chamou e tudo mais, né? Sempre tem uma dessas nas festas, sobretudo de casamento, hein, Tiago? Atenção aí. O fato é que ele não foi naquela festa, naquelas bodas, como o carpinteiro, o filho do carpinteiro, mas ele foi como o Messias, o já anunciado Cristo pela voz do Pai. E nesse casamento estava presente também a sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Na verdade, como diz o evangelista, ele narra a presença de Maria antes de narrar Jesus. Maria havia sido convidada, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus, seu convidado, e seus discípulos também. Então é a primeira vez que no evangelho aparece a Virgem Maria antes de Jesus. Ela vai ser o instrumento do primeiro milagre de Jesus, né? O milagre da inauguração da vida pública de Jesus. E é uma intercessão tão potente que inspira pessoas de todos os tempos a pedir a intercessão da Virgem Maria para se unir mais a Jesus, para ser apresentado a Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort comenta logo no início do Tratado da Verdadeira Devoção que Maria foi o modo pelo qual Deus veio ao mundo, pelo qual Jesus veio ao mundo, e é o modo pelo qual as pessoas vão voltar a Jesus. A gente hoje encontra tantas e tantas pessoas ainda que voltam a Deus, que voltam a Jesus Cristo pela união com a Virgem Maria, né? Tantos movimentos, tantos grupos. A gente vê um grupo grande, por exemplo, de Terço dos Homens, que a gente vê nas paróquias, tantos homens afastados de Deus há muito tempo que encontraram naquela devoção mariana o seu caminho de volta a Jesus Cristo, né? E tantos outros exemplos por aí, como podemos citar, que Maria é aquela intercessora que continua apontando o caminho, que continua intercedendo para que mais e mais pessoas se voltem ao seu Filho Jesus, que mais e mais pessoas voltem a esse caminho, não é? Ela continua sendo a porta para esse caminho. O caminho, a verdade e a vida, como veremos no Evangelho de amanhã. Se o caminho é Jesus, a porta do caminho é a Virgem Maria. E, seguindo no Evangelho, foi Nossa Senhora quem reparou a necessidade do vinho, né? Quem reparou a falta do vinho. Ela é quem, como mãe, como Santíssima Mãe, olha para o filho e vê que falta alguma coisa, né? Como a mãe olha para o filho e diz: você não está bem hoje. Ela olha e vê a necessidade do filho. Ela olha e repara a necessidade, aquilo que falta, aquilo que falta para completar a alegria do filho. Ela é a Mãe Santíssima que repara isso e, em perfeito espírito de oração, volta-se para seu divino Filho e, confiando plenamente na misericórdia dele, só apresenta a situação. Diz: eles não têm mais vinho. Ela não diz para Jesus: Jesus, vai comprar vinho? Jesus, transforma água em vinho? Jesus, faça isso. Ela só apresenta a situação. É o que a Virgem Maria faz a Jesus Cristo. O poder de transformar as coisas é do próprio Jesus, mas ela é quem apresenta, como mãe de Cristo, mãe da igreja, mãe nossa, apresenta a Cristo essa situação de dificuldade. Ela não é mais uma simples espectadora na história da humanidade. A partir do momento em que ela diz sim ao anjo, ela é uma partícipe ativa na vida de Cristo, uma partícipe ativa na vida da igreja, uma participante que intercede, que roga, que se envolve nas necessidades da humanidade durante todo o tempo. E quando ela diz isso, Jesus responde, até você olhar simples olhos humanos, diz de uma maneira dura, né? Que há entre mim e ti, mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. E sempre que essa palavra hora aparece no Evangelho de João, ela aparece 7 vezes, ela se refere à paixão, morte e ressurreição de Cristo, que são o mistério central da nossa fé, né? Se referem quando aparece a palavra hora, se referem à glorificação de Cristo através da sua morte e ressurreição e ascensão posterior, né? É a conclusão do caminho de Jesus aqui entre nós. E ele dizia
que esse momento não havia chegado ainda, não havia o momento dele ser revelado como filho de Deus, não havia chegado o momento de ele revelar sua divindade, porque ele atrairia para si, além de muitas pessoas que desejariam conhecê-lo, mas também, por ser todo bem, atrairia para si muito ódio. Porque, diz Fulton Sheen aqui, o mal pode tolerar a mediocridade, mas não a extrema bondade. O mal consegue conviver com aquele que é mais ou menos, sabe? Se você convive com pessoas, por exemplo, que não são de sua religião cristã, se você for um cristão mais ou menos, elas vão tolerar. Agora, se você for um cristão, né, firme, elas vão querer se afastar de você. Se o mal não tolera a bondade. O mal quer se afastar. E Jesus diz que, por isso, ele diz que ainda não era chegada a hora dele. Sim, e eu acho muito interessante a comparação que Fulton faz, né? Mais uma vez. Ele vai dizer que Caná foi um ensaio para o Gólgota. Então ele vai comparar os dois momentos que, como ele vai dizer, Jesus se mostrou com a sua indisposição, né? Primeiramente em Caná, quando Maria pede, ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Como se afastando de iniciar essa hora, como você disse, que vai se culminar na cruz. Da mesma forma, mais adiante, no Gólgota, ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele faz essa comparação que, como ele vai dizer, iria para a cruz. Antes, era uma questão de submeter a natureza humana, relutante à obediência à cruz. Existe um paralelismo impressionante entre o apelo do pai para a morte pública e o apelo da mãe para a vida pública. A obediência triunfou em ambos os casos. Em Caná, a água foi transformada em vinho, e no Calvário, o vinho foi transformado em sangue. E mais ainda, ele vai dizer: iria para a cruz com uma dupla incumbência. Uma do Pai dos céus e outra de sua mãe na terra. Então, se a gente pode dizer que Jesus é o novo Adão, agora, com Jesus chamando Maria de mulher, a gente compreende que ela é a nova Eva. Se a gente for reparar nos acontecimentos, primeiro Eva, diante da árvore da vida, em desobediência ao Pai, toma o fruto para si. Agora, a nova Eva, a Virgem Maria, diante da árvore da cruz, da árvore da vida, que é a cruz, em vez de pegar o fruto para si, ela entrega em total obediência e comunhão com a vontade de Deus. Ela entrega para que o fruto, pendendo na cruz, que é Jesus, pudesse nos dar a salvação. E assim, a Virgem Maria se torna a nova Eva. E ele ainda vai dizer: o que quer que envolvesse seu filho, também me envolveria. O que quer que acontecesse a ele, aconteceria a ela, como a gente relembra da profecia de Simeão, né? Que diz que assim como ele sofreria muito, ela também teria o coração transpassado. Se ele estava destinado a ir para a cruz, ela também iria, e se naquele momento ele começaria a vida pública, então ela começaria uma nova vida também. Então, de forma fantástica, Fulton diz: se Jesus aqui iniciou a vida pública, a Virgem Maria também está iniciando sua vida pública. E não poderia ser de forma diferente, né? Intercedendo por aquele casamento, mas mais profundamente por aquele povo que necessitava que Jesus se sacrificasse na cruz para nos devolver de volta à vida e à salvação. Eu acho, você citou São Luís, né? Eu acho muito interessante a forma como ele apresenta a Virgem Maria. Logo no início do seu livro, né, do tratado, ele diz que Maria, comparada a Deus, é menos que um átomo, é um nada. E que Deus, com toda a sua onipotência, sendo todo-poderoso, não tem necessidade de nenhuma criatura e nem mesmo da Virgem Maria. Mas aí a gente entra na grande pedagogia de Deus, né? Da forma como ele demonstra o seu amor, que foge de toda a compreensão humana. Ele sempre se aproxima de nós, querendo que a gente colabore com ele para o anúncio da sua palavra, para a sua obra. Isso desde todo o Antigo Testamento, com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, e também no Novo Testamento, como a gente viu na Anunciação e vê ao longo de toda a vida de Jesus. A Virgem Maria, então, aparece como aquela que em Deus solicita o seu auxílio na Anunciação, mas que a partir de então ela vai colaborar, e aí acontece aquilo que você disse. Maria se torna, então, o caminho pelo qual Deus começa e finaliza suas obras. Voltando às bodas, Fulton nos lembra aqui:
o mundo em geral oferece primeiro os prazeres, depois chegam as escórias e as amarguras. E a gente lembra bastante do que a gente comentou no capítulo passado, quando a gente falou sobre as tentações, né? Onde o pecado sempre ele vem e oferece aquele prazer momentâneo, aquela felicidade naquela hora, só que depois, além de a gente perceber que isso é passageiro, ele traz o peso da pena, o peso da culpa, o peso da desobediência ao Pai, mas, ao contrário, Cristo, contudo, reverteu a ordem e nos deu o banquete após o jejum, a ressurreição após a crucifixão, a alegria do domingo de Páscoa após o pesar da sexta-feira. Fulton vai dizer que até aqui a gente tinha experimentado vinho ruim, podemos dizer. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos os reis e profetas, mas que agora finalmente chegou o vinho bom. Esse vinho é o esposo que se dá à esposa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E já finalizando o capítulo 5, ele faz uma comparação, né? Voltando mais uma vez às tentações, entre Satanás e a Virgem Maria. E, de forma incrível, ele vai dizer: Satanás pediu-lhe que transformasse pedras em pão, para que se tornasse um Messias econômico. Sua mãe pediu-lhe que transformasse água em vinho, para que se tornasse um Salvador. Satanás o tentou para que se livrasse da morte. Maria o tentou para a morte e a ressurreição. Satanás tentou desviá-lo da cruz, mas Maria enviou-lhe na direção dela, mostrando mais uma característica da Virgem Maria. Além de ser a intercessora, aquela que intercede por nós nas nossas dificuldades, ela também é aquela que é um grande auxílio nas tentações, porque ela foi a única criatura na qual o demônio, Satanás, não teve nenhuma vitória. Então, a gente pode se recorrer a ela, tanto na sua intercessão, quanto no auxílio nas tentações, nas lutas contra o inimigo de Deus. E aí ele conclui: mais tarde, Jesus tomaria o pão que Satanás disse ser necessário ao homem e o vinho que sua mãe disse ser necessário aos convivas do casamento, e o transformaria no memorial de sua paixão e morte. E aí eu concluo essa parte. Essa semana, um amigo meu ele me mostrou uma publicação de um iconógrafo. Fantástico, que ele dizia a importância dos ícones, a beleza e os significados. E aí ele faz para exemplificar o que ele dizia, ele disse que muitas vezes na nossa casa a gente tem o costume de colocar o ícone da Santa Ceia, às vezes até na cozinha ou na sala, mas aí ele toca num ponto muito interessante. Ele diz que se a gente reparasse e prestasse atenção naquele ícone, naquela imagem, a gente veria o que está acontecendo. O anfitrião da festa está se despedindo dos convidados. Ele está celebrando a sua última ceia. Então, tem todo um ar pesado e que Jesus ali será traído, depois levado à condenação e morte. Mas ele diz que por isso que o ideal, um ícone muito bom para se ter em casa, seria justamente das bodas de Caná. Para que toda vez que, como você comentou, faltasse um vinho novo na nossa vida, né? Toda vez que na nossa família estivéssemos passando problemas de saúde, problemas financeiros e tanto outros problemas, que a gente voltasse a esse ícone das bodas e o contemplasse. E se aproximando da Virgem Maria, dissesse: Mãe, intercede por mim pelo vinho novo da alegria que Cristo dá. E aí a gente chega ao terceiro ponto. Além de ser intercessora, de nos ajudar nas tentações, todas as vezes que nos aproximamos da Virgem Maria, ela só faz uma única coisa: nos leva até Jesus e nos diz: fazei tudo o que eles vos disser, mostrando que ela é um caminho reto e seguro para todos aqueles que desejam sinceramente e verdadeiramente se aproximar de Jesus, ter uma íntima relação com Ele. Ela que é esse canal, essa ponte que nos leva até Jesus. E depois dessas palavras, Maria não diz mais nada no Evangelho. Ela aponta o caminho e diz o que é preciso mais dizer depois de ter apontado o caminho. Eu sempre me lembro nas bodas de Caná, de um vídeo que eu vi há bastante tempo até, de um professor de química explicando a transformação da água em vinho. Ele vai explicando quimicamente como é que aquilo é possível, né? Destruindo os átomos das moléculas de água e depois juntando os átomos de uma forma diferente. Os átomos são as partículas que estão no átomo para formar outros átomos e formar as moléculas do vinho e tudo mais. E diz que aquilo despende uma energia tão grande e é tão absurdo que só mesmo Deus para fazer aquilo.
Então ele vai explicando cientificamente como é possível aquele milagre e que de fato é um milagre, porque aquilo é quimicamente uma energia tão grande que se requer e que sai dali que precisaria mesmo de um Deus para fazer aquele milagre. Tem tantas e tantas situações na nossa vida que a gente olha e diz só Deus mesmo, só Deus para fazer isso, só Deus para destruir o que há nesse momento aqui na vida e reconstruir de uma forma que seja o vinho bom, que seja o vinho alegre, que seja o vinho da alegria das nossas vidas, não é? Então, Sim. bendito Para seja aí, Deus né? e bendita seja. Oi? Só para finalizar aí, não para aí, né? Além de transformar água em vinho, ainda transforma o vinho no seu sangue. Exato, exato, exato. Até hoje, Exatamente. até Exato. hoje, até hoje. Bem, depois então das bodas de Caná, Jesus, iniciando ali sua vida pública para alguns, vai agora a Jerusalém, sobe a Jerusalém para a Páscoa judaica. Jesus vai, como todo judeu da sua época, vai celebrar a Páscoa judaica e sobe a Jerusalém para celebrar lá no templo com os seus, não é? E ali no templo, aquele lugar magnífico, aquele templo imponente, aquele templo bem construído, aquele templo bonito, né, com toda a grandiosidade, suntuosidade, beleza, que deveriam refletir a presença de Deus, que foi construído para ser a casa de Deus, que foi construído para ser um lugar de oração, de adoração, de oferta dos sacrifícios em louvor a Deus. Jesus encontra ali, no entanto, nessa época, um lugar diferente, um lugar peculiar. Como a Páscoa era celebrada lá em Jerusalém, todas as pessoas iam para lá. Então a população de Jerusalém aumentava em muito. A população aumentava substancialmente, muito grande. Muitas pessoas iam para lá, né? Um lugar muito mais cheio do que já era habitualmente Jerusalém. E isso, todas as pessoas que iam lá iam oferecer seus sacrifícios que levavam, né? Compravam um animalzinho ali para poder oferecer. Então o comércio naquela região era algo muito efervescente, digamos assim, nessa época, né? Pessoas querendo comprar os animais para poder oferecer, e preço baixo daqui, e preço baixo dali, e vendedor roubando daqui, e vendedor roubando dali. De modo que esse comércio estava um pouco distante do templo, só que com o tempo ele foi se aproximando do templo, né? Eram tantas pessoas que queriam vender e que queriam comprar, que aquele comércio foi chegando perto do templo. De modo que até alguns privilegiados dos sacerdotes da época deixaram que eles pudessem até comercializar algo mesmo ali dentro do templo, né? Na portinha lateral ali, né? Então isso foi algo que Jesus encontrou essa realidade quando ele chegou, né? Essa situação de corrupção, de abuso das coisas que eram para ser oferecidas a Deus. Aquele lugar que era para ser um lugar de oração virou um lugar de corrupção, de abuso nas vendas, não é? As pessoas cobravam tinha uma taxa que eles cobravam para poder converter a moeda que ia ser oferecida lá no templo, enfim, uma situação deplorável, né? Então Jesus encontra essa situação no templo ali, que devia ser o templo de casa de oração, ele que tinha sido colocado numa manjedoura quando chegou no mundo, né? Pode esperar um rei vindo num palácio, ele foi colocado numa simples manjedoura, já sofrendo ali como um bebê naquela manjedoura que pinicou Jesus, a pele do bebezinho, como dizia o santo, e depois vai ser colocado na cruz. Ali ele encontra uma outra realidade que confronta aquilo pelo qual ele veio, né? E como vai encontrar também sempre em nossos corações, vai encontrar sempre em nossos corações as pessoas que ofendem a Jesus, vai encontrar sempre manjedoras que o pinicam, vai encontrar cruzes que o atacam, vai encontrar templos que corrompem a presença de Deus. O nosso corpo foi feito para ser presença de Deus, foi feito para Deus habitar no mais íntimo da nossa alma, e às vezes nós também nos deixamos corromper por certas coisas que estão ao redor da gente, né? A gente deixa a nossa alma ser atacada, ser invadida, ser corrompida por coisas que a gente vai permitindo, né? Faz uma concessão aqui, uma concessão ali, permite certa coisa, olha outra coisa, lê aquilo, assiste aquilo outro, e aquilo vai contaminando a alma, né? Vai sufocando a presença de Deus, que deveria ser o centro da nossa vida, o centro da nossa alma. Então Jesus encontra ali no templo o que ele vai encontrar futuramente em tantas e tantas almas tomadas de corrupção, de profanações, enfim.
o pai que deveria ser o centro, né, daquele templo, devia mover as pessoas aí naquele templo, passa a ser mais uma coisa. As pessoas parece que não iam mais lá para oferecer o sacrifício da vida delas a Deus, mas iam cumprir um preceito, iam colaborar com aquela situação toda de corrupção e não iam ofertar suas vidas a Deus. Como muitos de nós às vezes fazemos também em situações de pecado, em situações das nossas vidas, que a gente não oferece a nossa vida de verdade para Deus, mas vai levando mais ou menos, vai levando como convém, vai fazendo uma concessão aqui, outra ali, e não oferecendo de fato a vida por Deus. Então Jesus encontra isso e fica indignado, né? A santa indignação de Jesus. Diz que ele amarra o evangelista diz que ele amarra umas cordas ali, faz um chicote, né? E derruba aquilo tudo. Então tira os vendedores de lá, expulsa, aí animal voando, galinha voando, cabrito correndo, pomba saindo da gaiola, e os vendedores, que já não eram muito bem vistos pela população ali, a população suportava os vendedores, eles não atacam Jesus, não contradizem Jesus, né? Eles não vão se opor à ação de Jesus, mas eles vão pedir a Jesus uma justificativa, um sinal que justificasse aquela atitude. Então, me dá um sinal. E aí Jesus diz: destruí vós esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Jesus está fazendo ali um paralelo, não com aquele templo físico, igreja, edifício, mas o templo do seu corpo, que é a verdadeira casa de oração, o verdadeiro templo em que habita a Santíssima Trindade. E tanto que as pessoas que ouviram Jesus dizer aquilo vão se lembrar quando Jesus é colocado na cruz, Jesus é crucificado, e vão lembrar dessas palavras e aí pedem a Pilatos para colocar guardas no templo. Porque ele disse que ressuscitaria 3 dias depois, ele disse que reedificaria o templo. Quando as pessoas entendem que o templo verdadeiro é o corpo de Cristo, a presença de Cristo, aí eles pedem para tentar guardar o túmulo de Jesus onde ele havia sido colocado. Então, quando Jesus ressuscita, ele dá posse desse novo templo a todas as pessoas. Se ali naquele templo físico algumas pessoas tinham acesso, algumas pessoas podiam oferecer sacrifício, algumas pessoas podiam se unir a Deus, agora com o templo verdadeiro, que é o seu corpo, todas as pessoas têm acesso a Deus. Todas as pessoas têm acesso ao sacrifício redentor de Cristo. Quando ele redime toda a humanidade, se une a toda a humanidade e tem a sua ressurreição e ele ressurge vivo e imolado, ele dá posse desse novo templo a todas as nações, a todo mundo, a todos os povos, de todos os tempos. Diz que quando Jesus expulsa o povo do templo ali, o lugar que ele expulsou era o pórtico dos gentios. O pórtico de Salomão, mas era a parte dos gentios, a parte do templo voltada para a oração dos gentios. E já simbolizando isso que ele ia fazer com seu corpo. Que ele ia ser o templo para todas as pessoas, não só para um grupo, não só mais para um povo, mas para todos os povos. Por isso que ele expulsa aquelas pessoas dizendo: eu vou liberar vocês daqui, porque essa parte é para entrar todas as pessoas de todos os tempos. É o próprio lado aberto de Cristo, a própria porta de entrada desse templo santo, que é o corpo de Cristo, é o lado aberto, traspassado pela cruz, é o seu coração chagado, é por onde a gente entra no templo santo, que é o corpo de Cristo. É por meio da nossa oração que a gente consegue entrar nesse templo santo, não é? Por meio dessa oração que a gente consegue entrar em Cristo. Tanto que em toda a Santa Missa, o padre na consagração diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente está dentro do templo físico, mas está sobretudo dentro do templo do corpo de Cristo. A gente, quando batizado, é membro do corpo de Cristo. A gente disse no início da live hoje que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Quando na celebração do Sábado Santo, aquele momento em que o padre pega o círio pascal, que é Jesus ressuscitado, e mergulha na pia batismal, simbolizando ali o útero da igreja, o útero onde vão ser gerados todos os filhos da igreja. Não é? A gente, a partir daquele momento, é membro do corpo de Cristo. A gente é partícipe desse templo. A gente é mergulhado, incluído
e está dentro desse templo vivo, verdadeiro, templo santo, que é o corpo de Cristo. Então a nossa oração é a chave para entrar nesse templo. É a chave para abrir a porta do lado aberto de Jesus e entrar no Sagrado Coração de Cristo. E desse modo tem início a vida pública de Jesus, né? De um modo meio conflituoso com a realidade local. Como eu disse, como ele vai encontrar em tantas outras almas, as nossas almas tão conflituosas com as nossas realidades, as nossas almas que deveriam ser casas de oração e unidas totalmente a Deus, às vezes tão conflituosas, tão marcadas pelas situações das nossas vidas, situações de pecado, situações diversas. As nossas almas, Jesus também as vai encontrar assim, meio desorientadas, né? Então, essa forma que Jesus encontra de dizer para nós como é o modo como vamos nos unir a Ele, pela oração, entrando de verdade no templo verdadeiro, o templo santo, o templo do seu corpo, né? Unindo com Ele próprio o templo de todas as nações. Esse é o modo pelo qual Ele espera que a gente se una sempre a Ele. Sim, e é interessante, falando de templo, a gente pode lembrar também da samaritana, né? Quando ela pergunta para Jesus, aonde nós devemos adorar a Jesus, né? Nós, samaritanos, adorando no templo tal, os judeus adoram em outro templo. E a resposta que Jesus dá, né? Eis que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que aí é o evangelho de amanhã, né? Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a alegria de a gente poder contemplá-lo com um livro de Futoshim, mas que, principalmente nessa quarentena, onde a gente tem um tempo maior, né? Que a gente consiga se centrar nisso. Contemplar mais a vida de Jesus, fazendo assim com que ele seja cada vez mais o nosso centro, para que a gente experimente esse vinho novo, experimente esse novo templo que veio para nos dar vida em abundância, e que assim a gente se abra cada vez mais à pessoa de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Então encerramos mais uma etapa do livro Vida de Cristo. Já avançamos, ó. Para quem está lendo com a gente já está na página 100 do livro. 102. 101, né? 102 vai ser o próximo capítulo aí. Isso, pegamos. Exato. Vamos ver se... Hoje é a quarta live, né? Quarta live. Avançamos bastante aí já no início. Para quem então não viu as primeiras, as duas primeiras tem um canal no YouTube chamado Vida de Cristo. Só entrar no YouTube e procurar a Vida de Cristo, Fulton Sheen, você vai encontrar com a mesma arte que é feita a divulgação dessas lives, você vai encontrar lá no YouTube o canal e as duas primeiras lives. A terceira teve um problema técnico, ainda vai ser colocada lá. E a quarta também vai ficar lá, vão ficar salvas as lives lá. Tudo bem? Mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez a todos que conseguiram participar conosco e até sábado que vem, né? Isso aí. Obrigado, galera. Valeu, gente. Minha irmã tá dizendo que você é objetivo. E eu também sou. Acho que ela ouviu você dizer. Mas até sábado que vem. Obrigado pela presença e até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Deus abençoe você. Amém.